pela vida do pastor Tibério. Esse mês a gente teve até a alegria de tê-lo aqui no nosso Cajado de Pão, não é? E é sempre bom estarmos juntos. Eu e o pastor Tibério, nós estudamos juntos, fomos contemporâneos ali no seminário, mas naquela época nós não éramos tão próximos como hoje, não é? E o Senhor fez assim, e a gente pôde encontrar aqui um grande amigo. Louvado seja Deus por isso. E hoje Ele vai trazer a palavra de Deus para abençoar a nossa vida. Gere suas expectativas no Senhor, mas cremos que Ele há de ser tremendamente usado nessa noite para falar ao nosso coração no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te use. Aleluia, glória a Deus por isso. Graça e paz, queridos. Nós voltávamos de vez em quando juntos, né, Vanderlei? No seminário, e terminando aquela fase, aquele momento de estudos em que Deus nos abençoou muito, né, dentro da sua palavra. Mas eu trago aqui um abraço da Igreja Batista lá em Arco Verde, né, que está no bairro da Boa Vista, é a Igreja Batista da Boa Vista, mas que estamos reestudando, não é, um nome que traga mais uma realidade para a nossa igreja, até porque o bairro não é Boa Vista, né? Depois de muito tempo, porque botaram o nome da igreja, e aí numa tradição lá e terminou ficando. Mas saúdo os irmãos com a paz e a maravilhosa graça do Senhor Jesus, amém? Depois da oração da minha irmã diaconisa, o coração chega, eu digo, meu amigo, uma oração dessa a gente, sabe, treme um pouquinho, mas depois, né, o poder de Deus vem aí pela sua misericórdia e sua graça. Mas estamos assim, estaremos recebendo os pastores da igreja, né, lá na nossa comunidade. Final de semana, a igreja faz 55 anos, e teremos a equipe lá com o pastor Mauro vindo de Serra Talhada, dando um suporte lá conosco também. A nossa igreja, são 55 anos, né, da vida daquela igreja. Estamos há 11 anos lá. Somos aqui de Maranguapium. Fui discípulo do pastor João da Cruz. Perdemos o nosso JC, né, como nós chamávamos assim carinhosamente, há um mês atrás. E a igreja tem sentido bastante. Estamos ali com a liderança da igreja. Foi um pedido do pastor João, né, foi para que a gente desse o Lidere 2. E ele tinha acabado de pegar a Covid, né? E aí a gente continua dando esse apoio até o finalzinho desses módulos ali. E vivenciando muitos irmãos, nós crescemos aqui. Chegamos em Maranguapium com 9 anos de idade. Pastor João chegou alguns anos depois, ia fazer 30 anos esse ano. Mas aprove Deus chamá-lo para perto dele, né? E ele cumpriu assim a sua missão. Irmãos, nós nos alegramos, né, por estar aqui com vocês. Esse culto livres, certo? Livres. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? De sermos completamente livres. E quando nós falamos de sermos completamente livres, como o pastor Vanderlei colocou aqui, é termos vida abundante, não é? Saudar pastor Paulo, sua esposa, pastora Albânia, pastora já, ainda não, né? Mas vai ser, sim, em nome de Jesus. O reino de Deus precisa de muitos homens e mulheres, né, servindo. Mas eu sei que Camaragibe lá Deus está agindo ali, e com certeza um grande ministério ali para a honra e glória do Senhor. E quando nós falamos, queridos, de livre, de sermos livres, de sermos libertos, de buscar a vida abundante, porque a vida abundante, ela é uma promessa de Deus, assim como a promessa de que Ele levou sobre nós as nossas enfermidades, assim como a promessa de que Ele se tornou maldito por mim e por você, lá em Gálatas 3, mas são promessas que elas precisam ser apropriadas, promessas que você tem que tomar posse, não é verdade? A gente conhece mais essa expressão, se apropriar das promessas de Deus. Há um certo engano de achar que, por exemplo, quando alguém aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ela se torna uma nova criatura em todos os sentidos. E na igreja nós percebemos, em nós mesmos nós percebemos que não é assim, porque a nossa alma precisa de libertação, amém? A nossa alma, que envolve mente, vontade, sentimento, ela muitas vezes está aprisionada, cheia de fortalezas. E o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12 que nós devemos renovar a nossa mente, para que a gente possa experimentar a verdadeira vontade de Deus, sabe? Então o processo de alcançar a vida abundante, o nome já diz, é um processo.
É um processo de cura interior, de libertação, de santificação. É um processo onde nós iremos alcançar a vida abundante que é prometida a mim e a você. E eu quero dizer para você que a vida abundante não é a vida apenas que começa na eternidade. É uma vida que começa aqui quando Cristo passa a habitar no seu coração, amém? A vida abundante é uma promessa para que você viva aqui, no meio de uma pandemia como essa. A vida abundante é para que você experimente, passando por momentos bons ou maus, você experimentar a vida perfeita de Deus, porque vida abundante é a vida de Deus em você. Mesmo que você não seja perfeito, porque a palavra de Deus diz que nós não somos. Paulo diz assim: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Sabe, mas eu quero dizer para você que dentro de você existe uma pessoa perfeita chamada Jesus Cristo, amém? O Espírito de Cristo habita em nós. Nós somos unidos com Cristo e existe uma vida perfeita, dando norte para que as nossas imperfeições se adequem à perfeição dessa vida e a gente continue marchando em direção ao alvo, sabe? E quando nós marchamos em direção ao alvo, nós estamos vivendo a vida abundante que é prometida a você. Há um grande engano muitas vezes em ler João 10 e pensar que a vida abundante é apenas a vida eterna. Ela é vida eterna, mas vida abundante é vida com contentamento. Ou seja, onde você consegue estar contente em qualquer e toda circunstância, como Paulo diz. Onde você não se deixa levar pela cobiça. Contentamento é você estar satisfeito com aquilo que Deus está dando a você naquele momento, sabe? E você está contente no Senhor, mesmo não tendo tudo aquilo que você gostaria naquele momento. E quando você dá um passo pela cobiça, você sai da esfera espiritual de Deus, do contentamento, e você começa a pegar atalhos. E a cobiça geralmente gera idolatria, sabe, vai trazendo maldição, e o pecado toma conta, e você não vai experimentar a vida abundante do Senhor. E nessa noite, sobre sermos livres, essa noite sobre alcançarmos a vida abundante, eu quero trazer uma palavra sobre descansar em Deus. Porque diante de tudo isso que nós estamos nos deparando, de tudo que estamos vivendo, de notícias, gente, todo dia eu recebo uma notícia ruim. Eu trabalho aqui no hospital, também no hospital, alguém mais trabalha no hospital? No hospital não tem, né, pastor? Me ajude, né? Não tem como receber notícias ruins, né? Reunião hoje com as empresas, né? Questão de pagamentos, aí daqui a pouco o telefone toca. Aí um tenente lá de Arco Verde, o pai lá em Afogado da Engazeira, precisando de uma vaga na nossa UTI. O pai com Covid e oxigenação baixando, e o médico tem que transferir para Recife. E ele é policial, o pai dele também é policial aposentado. E aí já vem, e a conversa acontecendo, e você no zap, eu digo: pessoal, foi mal aí, mas não tem como não, vão adiantando a conversa. E vaga na UTI, tem uma vaga ainda, segura aí, traz ambulância, bota médico, fala com o médico e vem, pronto. Aí terminou a reunião, tranquilo. Começou a segunda reunião, mal começou a segunda reunião, uma funcionária nossa, civil, 71 anos de idade, tinha acabado de ter um infarto fulminante e veio a falecer. Aí você para assim e digo: meu Deus do céu, né? E quase todos os dias, você, eu, nós temos ouvido e recebido notícias de alguém que está doente ou de alguém que faleceu. É verdade, não é? E nessas horas a cabeça, estamos vivendo um momento de inquietação, um momento em que os pensamentos eles vão assim acelerando, e o diabo ele aproveita isso, eu não tenho dúvidas, ele aproveita isso para fazer com que você não consiga descansar no Senhor. Ele usa de tudo isso para acelerar mais a sua mente, para tirar você do foco, para fazer você tirar o prazer de amar ao Senhor, de servir ao Senhor, de pregar Cristo, de anunciar salvação, porque a sua mente está focada naquilo, na pandemia, na doença, na dor. E a melhor maneira de aquietar, de desacelerar a nossa mente num momento como este que estamos vivendo, que nós não sabemos até quando é que termina tudo isso, quando a gente pensa que não melhora, a melhor forma é descansar no Senhor.
Abra sua Bíblia no Salmo 37. Eu queria que você saísse daqui, não sei como você chegou, mas eu queria que você saísse daqui com o coração descansado no Senhor, amém? Livres, livres. Isso é a libertação, gente. Isso é a libertação da mente, é a libertação da alma, sabe? Porque quando a mente ela não está quieta, tudo sofre, tudo padece. Olha, a pastora Joyce Meyer escreveu um livro, Mente é o campo de batalha, batalha na mente. Se o diabo ele levar a sua mente com tantas preocupações, medos e ansiedades, ele leva você. Não importa, 2 metros de altura, 120 quilos, se ele ganhar a sua mente pequenininha, ele ganha você completamente, e você deixa de ser livre. Como você é livre, se você não consegue controlar os pensamentos? Como é que você diz que tem vida abundante, se você não consegue descansar nas tempestades? Como você é livre? Como dizer que você é livre, se você não consegue se concentrar em algo presente, porque sua mente está lá, galopando, lá na frente? Descansar no Senhor, descansar o coração no Senhor. O Salmo 37 é um salmo bem conhecido. Se a gente passar de 8 horas, pelo menos a polícia eu resolvo o problema com ela. Semana passada estava lá e o pastor João aí deu 8h20. Eu digo, aí passou 2 motos da Rocão. Aí depois a moto voltou. Eu disse, pronto, vou ter que dar carteirada aqui. Mas tem que dar exemplo, né, para a pessoa. Então, 8h20, vamos embora, vamos seguir aí tudinho. Mas a tentação é dar uma carteirada ali, né? Os caras, mas tudo bem. Volta para a cruz, né? Sai da carne. Volta para a cruz. Mas natureza humana, né? Por isso que a gente tem que dominar essa carne. Salmo 37, versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O verso 5 ele aprofunda mais: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E o verso 7, o início diz assim: descansa no Senhor e espera. Então eu fiz aqui uma junção dos 2 versos: confia no Senhor, descansa nele e espera nele. Amém? Confia no Senhor, descansa e espera nele. Vamos orar. Pai, obrigado por tudo, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, essa palavra veio ao meu coração, ó Deus, quando eu precisava descansar em ti, quando eu precisava desacelerar na tua presença. Minha luta ainda continua, Senhor, para descansar cada dia meu coração num Deus que pode tudo, todas as coisas. Ó Deus, porque eu busco, ó Deus, ser livre, Pai, e eu tenho certeza que pessoas aqui desejam se libertar do domínio da mente, do domínio das preocupações, do medo, da ansiedade. Pai, em nome de Jesus, nos liberta, e que esse processo de libertação possa começar hoje em muitas vidas nesse lugar, para que o teu nome possa ser glorificado e a tua vida abundante seja derramada dessas pessoas em outras vidas que não te conhecem. Essa é a nossa oração diante da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Descansa no Senhor. Gente, para descansar em Deus, eu digo assim, descansar em Deus é uma atitude de quem confia nele de todo o coração. Para descansar em Deus, você precisa, primeiramente, é claro, confiar nele. Você precisa, para aprender a descansar, desacelerar, para caminhar na tempestade, descansado. Daqui a pouquinho eu vou dizer que descansado não é ficar de braço cruzado, não é isso. Para você viver a vida abundante de maneira descansada no Senhor, primeiro, você precisa confiar nele, de que Ele está acima de todas as coisas, de que nada sai ao controle. Lembra do Salmo 46? Rujam os mares, os montes, terremoto, há um rio na cidade de Deus, né? Sabe? Aquele rio que traz uma tranquilidade, que diz assim: eu ainda continuo segurando os pilares da humanidade, do planeta Terra, sabe? Para descansar em Deus, primeiramente, pelo Salmo 37, eu e você, nós precisamos aprender a confiar de que Ele nunca saiu e nunca sairá do controle, gente. Não tem como Deus. O Salmo 121 diz que o guarda de Israel, ele não pisca, ele não pestaneja. Na versão
do pastor Vanderlei é não tosquenejará, versão antiga. Lembra dessa versão? Eis que o guarda de Israel não tosquenejará. Eu pensava que isso era tosar a ovelha. Sabe quando era toscanejo? Não, ele não cochila, ele não vacila. Sabe quando você está com sono e quer cochilar? Deus se quer, ele cochila, porque os olhos deles estão diante de você, dia e noite, guardando, protegendo e desacelerando seu coração, se você permitir. Amém? Eu preciso confiar. Eu preciso confiar. E eu queria assim um voluntário atrás da pastora Albânia, meu irmão ali atrás dela. Pode vir para cá. Confiar. Até que ponto você confia em Deus? Por favor. Chame um homem daqui que você confia. Chame um homem que você confia. Cadê ele? Papai é? Papai. Você não confiar no pai? Papai. Papai. Você sabe fazer a posição de sentido? Sabe? A posição de sentido, né? E fica sem dobrar joelho, nada. Papai, vem para cá. Vira para a parede. Vira para a parede. Papai vai ficar atrás dele. Papai vai ficar atrás dele. Irmão, qual é o seu nome? Antônio. Irmão Antônio. Irmão Antônio vai ficar atrás dele. Seu nome? Tiago. E Tiago está na posição sentido, ó. Mãos coladas na coxa, dedos unidos. Já ia ficar final de semana lá no quartel. Valeu. Posição sentido, não se dobra o joelho. Já brincou de estátua? Você vai cair para trás. Você disse que confiava. Confia. Confia que ele vai segurar você. Papai, não deixa ele cair não. A internet ali, o mundo todo tá... O pai, viu? Segure. Ok? Olha, segura aí, pai. Opa! Não, fala mais nada. E para piorar a situação, fecha os olhos. Eita Jesus. E se o pai sair de trás de você? O pai já colou nele. Peraí, papai, vem. Ok, irmão Tiago, caia para trás. Caia mesmo. Meu Deus. Segurou. Palmas. Papai, parabéns. Continue segurando seu filho. Deus abençoe. Tiago, se eu te perguntar, se na hora passasse alguém ali desconhecido e eu chamasse para te segurar, tu se lançaria com facilidade? Sabe por que Tiago não se lançaria nos braços de um estranho? Porque ele não conhece. Passasse um camarada estranho, vem cá, ele ia olhar assim, ia com o olho aberto, né? Deixa eu ver se está me segurando. Parece uma coisa bestinha. Assim é a nossa relação com Deus. Quanto mais nós o conhecemos na intimidade, no quarto, aos seus pés, quanto mais nós abrimos o nosso coração para ouvir ao Senhor, quanto mais nós falamos e recebemos a sua voz no coração, mais nós desenvolvemos intimidade, e com intimidade nós confiamos mais nesse Deus, sabe? Não tem como confiar no Senhor, porque para descansar eu tenho que confiar. Não tem como confiar no Senhor se eu não desenvolvo intimidade. Palavra, vocês estão lendo Juízes, nós terminamos a Bíblia toda lá, agora na semana passada. Vamos lá, 2, 3 capítulos por dia. Vamos começar em junho, Evangelho de Mateus. Vamos começar agora o Novo Testamento todo, depois o Antigo Testamento na sequência. Sabe, e é maravilhoso esse tipo de leitura com a igreja, porque a igreja aprende a conhecer mais detalhes do coração de Deus na sua palavra, e eu vou desenvolvendo intimidade, confiança, e quanto mais eu confiar no Senhor, mais eu descanso que Ele está no controle de todas as coisas. Muitas vezes nós não entendemos, Senhor, por quê, e às vezes entramos em crise, mas eu quero dizer para você, quando nós confiamos, mesmo sem entender nada, nós aceitamos os desígnios de Deus, porque nós sabemos que Ele sempre vai querer o melhor para mim e para você. O Salmo, Provérbio 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o coração e não se apoie no teu próprio. Sabe o que é isso? Porque é quando Deus nos pede algo, e tem momentos que Ele vai pedir coisa que você vai entrar em crise, e você vai ficar dizendo assim: rapaz, eu acho que era melhor aquilo, eu acho que era, e Deus vai dizer: confie em mim de todo o coração, e você vai ficar com seus raciocínios, com a sua inteligência, com as suas experiências, com as suas expertises. Nessa hora, ou você confia ou não confia, mas você só vai experimentar se você se entregar e se lançar
nos braços daquele que te sustenta. Antes de você nascer, Deus já tinha tudo traçado para você. Gente, ó, Deus ele começa as coisas de trás para frente. Ele cria um propósito aqui. Ele sabe onde Tiago, ele sabe o que tem na vida de Tiago. Tiago não sabe, muitas vezes. Mas Deus já traçou um propósito. Deus já chamou no ventre da mãe, como fez com Jeremias, Ele faz com você também. Ele já sabe onde Tiago vai chegar, como filho, como servo, como ministro, no reino. Deus sabe. E Deus sabendo, porque o texto lá em Romanos diz que Ele traz à existência aquilo que Ele quer trazer. Ele sabe do nascimento de Tiago até o cumprimento da vontade de Deus. Tudo é para contribuir para que Tiago chegue no propósito lá. Sabe? E é por isso que Paulo diz assim: eu me alegro nas tribulações, porque a tribulação gera perseverança, experiência, esperança. Sabe? Porque quando eu estou fraco eu sou forte e passo a depender de Deus. Então, irmãos, a nossa caminhada, a nossa trajetória é uma trajetória em direção a um propósito eterno de Deus, que Ele já estabeleceu, segundo o Salmo 139, quando o meu corpo e o seu não tinham nem forma. Nós éramos embrião e Deus já tinha um propósito na minha vida e na sua vida, crer nisso. Então nada vai tirar você desse propósito, a não ser você mesmo se andar em desobediência, fora do temor do Senhor. Mas se você fizer a sua tarefinha de casa e confiar naquele que já traçou o seu futuro, você enfrenta qualquer e toda tempestade com o coração descansado em Deus, sabe? As pessoas estão enlouquecidas no dia de hoje, sabe por quê? É muito simples, porque não confiam em Deus. E por que elas não confiam em Deus? Porque elas não conhecem. Entenda a necessidade de pregarmos Cristo numa pandemia como essa. Entenda a necessidade porque a igreja é muito mais do que essencial. Entende porque a necessidade que nós não podemos parar de ser igreja, na casa, no trabalho, na célula. Porque quanto mais nós anunciamos Cristo, é gerado fé, a pessoa conhece Deus, mas ela vai andar com a mente descansada. Mas se não conhece, como é que vai confiar? Se não confia, como é que vai descansar, irmãos? Mas eu estou falando aqui para 99%, né, de pessoas que já tiveram experiência com Jesus. Eu, o único visitante aqui, né, e sou crente também, então 100% da igreja. Irmãos, as pessoas estão loucas porque não conhecem o Deus que está no controle de tudo. Lembra Jesus na tempestade, atravessando o mar da Galileia? Ali é completamente libertação. Os discípulos eram experientes pescadores. Os caras sabiam quando ia chover. Aqui a gente, uma nuvem, a gente sabe que vai chover. Eles conheciam o mar. Eles vão lá para o outro lado. Eles encontraram o gadareno, cheio de demônio. Aquele camarada pregou ali nas 10 cidades, fez um rebuliço santo incrível, depois foi liberto. E de repente vem uma tempestade. Sabe, tempestade mesmo, muitas vezes você não espera, de uma hora para outra, e Jesus estava dormindo no barco. Preocupado, hein? Preocupado que só. E o discípulo vai morrer, vai afundar, acorda Jesus. Jesus, cara, você não tem fé não, cara. Fé é confiança, irmãos. Porque Jesus estava tranquilo ali no barco? Porque ele conhecia e tinha intimidade com o Pai. Porque ele fazia simplesmente tudo o que o Pai mandava ele fazer. Andar em obediência. Quer aumentar a sua fé? Ande em obediência. O escudo da sua fé vai aumentar a cada dia. Ande em obediência. Sabe? E Jesus fazia tudo o que o Pai mandava ele fazer. Ele tinha intimidade, ele conhecia intimamente o Pai. Tinha hora que ele diz lá em João: eu e o Pai somos a mesma pessoa. Como é que você quer conhecer o Pai? Sabe? Uma intimidade total. Essa intimidade fazia com que Jesus estivesse, gente, descansando na tempestade. Queira ser como Jesus, capaz de descansar em meio às tempestades. O Salmo 9, verso 10 diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, Deus. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Que texto forte.
ser amparado pelo Senhor aqueles que confiam em seu nome. Já o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam mais. Lá em frente da igreja assim tem umas serras. Meu amigo, é para dar maior tempestade aqui, a serra está parada ali. Tem uma colisão na BR e não sei o que, tem greve, os montes estão paradinhos ali. Confiar no Senhor é permanecer inabalável no meio das tempestades. Tem uma ilustração de um comandante de um submarino que foi acordado no meio da noite pelos oficiais daquela embarcação. Era uma frota da Marinha Americana e estava acontecendo uma grande tempestade naquele momento. Acorda o comandante chegou lá na torre do comando lá do submarino, né? Submerso lá tudo, levantou lá, subiu um pouco mais, levantou o telescópio, viu que realmente as embarcações estavam sendo chacoalhadas de um lado para o outro, né? Toda aquela esquadra ali estava sendo, né, os barcos, os navios ali. E aí ele desce, pergunta como é que está a pressão, como é que está isso, tudo ok? Ele disse, vou dormir. Não importa o que esteja acontecendo lá em cima, o importante para a gente é aqui embaixo. E se aqui está em paz, está tudo tranquilo, não tem problema algum. E o comandante voltou a dormir, sabe? E esse exemplo fica para mostrar que quando nós confiamos no Senhor, uma paz que excede todo o entendimento passa a dominar a nossa vida interior, a nossa alma. Passa a dominar a nossa alma, sabe? De maneira que as tempestades acontecem, as pandemias acontecem, você sente, você chora, mas você não perde essa paz. E eu quero dizer a você, estava lendo ontem João capítulo 14, o Evangelho de João, ele diz assim, Jesus, é minha paz, eu vos dou. Gente, isso é muito forte. Jesus, ele diz, olha, eu digo sempre para a minha igreja, gente, os autores são inspirados e foram inspirados pelo Espírito Santo, a palavra de Deus está posta, mas presta bem atenção quando você lê no Evangelho, as palavras que saem da boca de Cristo, porque ele é a revelação da revelação, a maior revelação de Deus é Jesus Cristo. E quando Jesus abrir a boca, começa assim, eu dou a minha paz, eu vou lá dou, não como a mundo dá, não se turbe o vosso coração. Isso é muito forte. A paz que você recebeu da própria pessoa de Jesus Cristo, ela é uma paz diferente da paz que o mundo fala aí, viu? É uma paz capaz de deixar você calmo, sereno e tranquilo em meio às tempestades. Deu vontade de tocar aquela música do Grupo Elo, calmo, sereno e tranquilo, só os antigos conhecem. Sinto descanso nesse viver, por aí vai. Mas não vou continuar mais não, senão os irmãos vão correr, viu? Cantar vai inquietar, não é aquietar o coração dos irmãos. Aqueles que descansam no Senhor gozam da verdadeira segurança e paz em sua alma. Você quer ser livre das inquietações? Em momentos assim, descanse o seu coração, gente. Descanse a sua emoção no Senhor, mas você só vai descansar, primeiramente, se você confiar nele. Você confia no Senhor? Um testemunho, ano passado, o texto que mais veio para mim, na palavra de Deus, em pessoas que citavam para mim, em livros que eu lia, era Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o coração e não se apoie no próprio entendimento. Eu dizia, meu irmão, Deus está querendo alguma coisa com isso aí, eu não sei o que é. Deus está querendo alguma coisa com isso e eu não, meu Deus, foi o ano todinho. E no dia 21 de novembro, meu pai, 2 meses de conversão, passando por uma depressão, ele tira a própria vida. O ano passado meu pai cometeu suicídio. Morreu salvo em Cristo Jesus, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Escreveu uma carta pedindo perdão, a mente totalmente perturbada, 76 anos de idade. E quando isso aconteceu, o suicídio ele traz inquietações para a família, sabe, é terrível. E ainda Satanás levanta pessoas assim do inferno para chegar e atormentar ainda mais a sua mente. Minha mãe, coitada, as pessoas se encontravam no meio da rua e diziam, eita, é uma pena, né, que realmente ele não está no lugar bom, sabe. Eu digo, mãe, manda para o inferno de novo ali, que veio do inferno para tirar. E graças a Deus ela resolveu nisso. E hoje ela também não tem dúvida de tudo aquilo que Deus fez, preparou e trabalhou no coração do meu pai, para que ele não perdesse
a vida eterna. É um tema bem polêmico. Mas quando Deus revela algo no seu coração, você pode botar um teólogo melhor que for para você dizer, na revelação de Deus no seu coração, na certeza que Ele dá, e reafirma, não tem mais. E quando tudo passou, Deus colocou uma palavra no meu coração, numa devocional. Eu já tinha sido transferido. Como Deus sabe tudo que vai acontecer, né? Deus já tinha me transferido. Eu só não tinha sido comunicado. Fui comunicado 3 dias depois da morte dele. Morreu no sábado, na terça me comunicaram que eu estava vindo para cá. E eu vi que foi parte dos propósitos de Deus para cuidar da minha mãe, porque meu irmão também mora em Arco Verde, ela não ficar sozinha, sabe? E eu digo, eita Deus, tu sabe de todas as coisas. E esse texto ficou mais forte: confia no Senhor de todo o coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Não queira entender que você não vai conseguir. Não vai conseguir para isso aqui, somente confie em mim. E aí numa manhã, fazendo devocional, primeiros 10 dias depois da morte dele, Deus me deu uma palavra aí. E Deus diz assim: eu coloquei uma fé no coração do seu pai, suficiente apenas para ele entregar a vida para mim. Não foi uma medida de fé capaz de ele enfrentar uma depressão, uma pandemia, sabe? Eu digo, cara, Deus falou forte. E eu sei que tem esse texto na Bíblia. Eu fui procurar e encontrei em Romanos capítulo 3, uma medida de fé. Cada um recebe uma medida de fé. E Jesus ensina que não importa o tamanho dessa medida, se for do tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer uma montanha sair do lugar. Não importa o tamanho da sua fé, mas você recebeu uma medida de fé. E naquela manhã eu descia, tomava café, eu disse: mãe, como é que pai estava nos últimos dias? Tão inquieto. Ela disse: olha, ele já estava orando comigo e já estava perguntando, será que Deus está ouvindo mesmo, mulher? 2 meses de conversão apenas. Será que ele está ouvindo mesmo nossa oração? Porque eu não estou sentindo aliviar essas dores, essa inquietação na minha mente. E mãe dizendo: tá, tenha certeza que Deus, nenhuma oração para Deus é desperdiçada, e a gente está orando com fé e Deus vai responder, sabe? E ali eu tive a confirmação de que se ele demorasse talvez mais tempo, mais meses, ele perderia aquela fé, ele teria dado as costas, ele talvez teria apostatado, sabe? E aquilo me trouxe a certeza de que vale a pena confiar em Deus, mesmo que você não entenda nada. E eu finalmente entendi o que Deus queria dizer comigo o tempo todinho: confie em mim, não se apoie no seu entendimento, porque eu estou no controle, eu conduzo. Deus usou toda a enfermidade do meu pai para trazer o meu pai à salvação. Menos de um mês antes eu passei 40 minutos com o meu pastor, né, o vice-presidente lá, conversando com meu pai dia 8 de setembro, tentando mostrar o caminho da salvação. Ele dizia: não, eu não concordo, porque essa questão de dízimo, não é? Esse negócio de dízimo. Eu disse: pai, eu autorizo o senhor a não entregar o dízimo. Disse até assim na hora. Mas abraça Jesus, porque se ele abraçasse Jesus, não é? Acabava com o engano de Satanás, né? Esqueça dízimo. O senhor não entrega dízimo não, mas o senhor precisa de Jesus na sua vida. E o velhinho, 76 anos: não, preciso não sei o quê, porque não sei o quê. 8 de setembro, no dia 27 de setembro, dia domingo, cheguei lá para visitá-los novamente. Não foi nem 5 minutos de conversa. Eu digo: pai, e o coração? Ele fez: eu estou preparado para entregar minha vida a Jesus. Aí eu fiz: não, mas também não é tão rápido assim não. Vamos conversar meia hora, porque em Itamaracá lá, no seu aniversário, foram 40 minutos, né? Não, eu estou preparado. Aí minha mãe olhou assim. Aí eu digo: certeza, estou preparado para abrir meu coração, eu quero Jesus na minha vida. Meu irmão, a minha mãe começou a chorar, começou a falar em línguas, e o choro tomou conta. Eu digo: meu amigo, vamos aqui. E oramos com ele. Quando eu terminei de orar, ele fez uma oração do coração que emocionou nós dois. E mãe fez: cara, Tibério, nunca vi teu pai orar. E ele pedia perdão ali a Deus, e ele sabe. E chegou para minha mãe, depois de separada, ela me disse: chegou assim: eu quero pedir perdão a você por isso, sabe? E ela: não, tá perdoado, meu filho, essa coisa do passado está perdoado. Olha, no dia seguinte fez: Tibério, como é que eu faço para entregar meu dízimo? Eu digo: rapaz, o cara se converteu, porque mexeu no bolso primeiro no menino, feito Zaqueu. É conversão de verdade, pastor Paulo, não é não? Faço como? Eu digo: não, eu digo: e agora, né? Ele não está membro de nenhuma igreja. Eu digo: para mim não pode, lá em Arco Verde, né? Pastor João, vamos para a igreja, pastor João. Aí era domingo de noite, a gente foi para a igreja do pastor João. Pastor Marito estava lá, orou na vida dele, e foi aquele quebrantamento. As 2 netinhas estavam lá, filhas da minha irmã, e foi aquele avivamento. Durante a semana eu fui jantar com ele na quarta-feira. Eu, o João e a Arthur. Ana Paula tinha feito uma cirurgia, e aí quando chegou, botou a jantar. Quando eu fui, ele fez: vamos orar primeiro, hein, né, pastor? Eu: caramba, o cara já virou diácono. Pastor, vamos orar primeiro. Eu digo: meu irmão, olha, pense na vibração que você sabe. Esse cara
quebrantou, assim, Deus salvou meu pai. E ele é muito, né, assim, gosta de ler, e, ó Senhor, porque naquele jeito dele. Mas rapaz, os meninos ficaram, pai, eu digo, ora, vamos, fecha o olho, vamos lá. E depois eu digo, meu Deus, que transformação em 2 meses, não é? E a pandemia afetou a cabeça, o emocional do meu pai. Ele sempre foi ansioso, sempre foi excessivamente preocupado, sempre foi muito certinho, cobrava muito dele mesmo, de todos nós, sabe? E a pandemia afetou. E a pandemia afetou, e eu quero dizer a você, olhe, leve Deus às pessoas, porque elas precisam de confiar em Deus. Não vai ter como descansar se elas não confiarem no Senhor, sabe? Mas aqueles que descansam no Senhor gozam verdadeiramente da verdadeira segurança e paz em sua alma. E eu quero isso para a minha vida todos os dias. Todos os dias eu digo, Senhor, não vou deixar nada perder minha paz, não vou perder a paz, porque foi Tu que me deste. O diabo não vai tirar minha paz, Senhor, não vai tirar minha paz, mas são tempos difíceis. E aí, o segundo ponto, o segundo princípio que nós trabalhamos aqui, além de confiar, para que você descanse, é preciso esperar. Diga assim, eu preciso esperar no Senhor. Se você for acelerado como eu, já percebeu, né, que eu não consigo ficar parado, né? Se eu ficar atrás de um carro, demorar muito, eu quero, sabe, é aquela coisa, meu Deus, e Deus tem me ajudado, eu tenho melhorado tanto, irmãos, sabe, eu venho de um pai ansioso, venho de uma mãe ansiosa, a gente recebe isso no próprio Shen, né, e aí vem tudo, e aí entra na polícia militar, tudo acelerado, eu digo, meu amigo, sabe, mas é preciso aprender a descansar no Senhor. Se a gente não aprender a descansar, a esperar, a gente não vai conseguir descansar nesse Deus. Eu descanso quando confio, e eu descanso também quando eu espero no Senhor. Esperar no Senhor significa esperar pela sua ação. Esperar no Senhor significa esperar pela sua atuação. Porque tem momentos que, por mais que você faça, sem Ele, nada poderemos fazer. João 15:15. Jesus diz assim, sem mim, vocês não podem fazer nada. Sim, pastor, e agora eu fico de braços cruzados? Não. A posição de esperar significa fazer o que está ao seu alcance, mas acima de tudo, esperar o agir de Deus. Filipenses, eu acho que no capítulo 1 ele diz isso, né? É Deus quem opera, é Deus quem age, tanto opera, não, é que faz tanto agir como efetuar, opera, né? É Deus que opera tanto agir como efetuar. Deus uma vez me falou forte nesse princípio, eu digo, cara, eu estou achando que era só comigo. Eu acho que eu estava atropelando tudo aí. Você precisa fazer a sua parte, precisa fazer, e bem feito. Precisa persistir, precisa persistir. Precisa perseverar, tem que perseverar. Mas acredite que o impossível é Deus fazendo na sua vida. Sabe? Olha, ministério é isso. Como eu aprendi isso? Como? 11 anos, né, de ministério pastoral. Sou um pastor novinho, né, adolescente, 11 anos, criança, né, 12 anos. 11 anos, quando eu muitas vezes via uma coisa errada, às vezes na equipe de louvor, que está mais perto dos pastores, né, coitado da equipe de louvor, e eu dizia, gente, vamos fazer um momento de comunhão. Lá em Arco Verde não tinha isso. Vamos fazer um momento de comunhão, faz uma música de comunhão, o irmão sai dali, vamos todo mundo fazer um movimento aqui dentro de comunhão. Aí o grupo não fazia. Aí eu rapaz, meu amigo terminava o culto, e o grupo de louvor, rapaz, você e aí veio, chateava um, chateava o outro, e eu disse, meu irmão, mas você às vezes não percebe, porque você está tão no automático, sabe? E aí a gente, cara, descansa mais o coração, e espera mais aquela mudança que você quer que a pessoa tenha, porque a gente não vai mudar, ninguém muda o coração de ninguém não, se não for Deus. Você não consegue mudar o seu coração muitas vezes, você quer mudar o coração do outro. Olha, que caba folgado, medonho. Vai mudar o teu coração, rapaz, tu não consegue mudar o teu. Aí é Deus que opera, é Deus que faz, é Deus que age. Mas esperar no Senhor não significa ficar de braços cruzados, não. Tudo vai acontecer. Não é assim. Mas eu quero dar um exemplo aqui no Evangelho de João, abra aí, capítulo 11, de 2 mulheres. Uma, ela sabia esperar, ela sabia descansar. A outra era um pouco inquieta. E o texto por si só fala e mostra que nós sempre ganharemos quando esperamos no Senhor.
quando estamos numa situação de descanso. João 11, Evangelho de João. Eu estou falando de Marta, eu estou falando de Maria. Conseguiu pegar alguma foto? Eu faço careta eu mesmo, mas vá tentando. O pessoal da mídia lá da igreja fez: pastor, é meio complicado. Esse meu irmão compra uma lente especial, porque vai sair uma careta, vai sair uma expressão. Você vai apertar o botão e eu vou olhar para o outro lado, bem rápido. Mas eu acho que vai conseguir por aí. João 11, versículo 19. Por isso que eu estou pregando sobre descansar, porque Deus primeiro dá uma cipuada em mim, eu depois passo para a igreja. É sempre assim. Eu digo: poxa, para a igreja também, Senhor, só para mim é? Não, vai para a igreja também. Aí eu prego, depois de levar as pancadas. João 11, 19. E o texto diz assim: muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, Marta, saiu ao encontro de Jesus. Quando ela soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou como? Maria ficou sentada em casa. Lembra aquela ocasião em que Maria ficou sentada aos pés de Jesus e Marta, doidinha, inquieta, arrumando a casa, lavando os pratos, e ainda foi pedir a Jesus: Jesus, acosta a minha irmã para me ajudar, preguiçosa ali, ó. E Jesus fez: tu está preocupada demais. Isso é para você, viu? Está preocupado demais. Fique sentadinho aos pés de Jesus, descansando, você vai ganhar. Ele ama as Martas também, porque eu sei que ele me ama. Ele ama. Você não é amada, não é deixar de amar não, viu, Martas? Os Martos também, não viu? Ele nos ama também. Mas as Marias saem na frente, ó, quando aprende a descansar aos pés de Jesus, gente. E aí o texto continua, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Bem que bicha brava, verdade? Vai atrás de Jesus, pá, vê lá. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Glória a Deus por isso. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Presta bem atenção, verso 28. Tendo dito isto, retirou-se da presença de Jesus e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, 2 pontos: o mestre chegou e te chama. De quem espera. Ó quem espera. O mestre chegou, ele te chama. Aleluia. Você está entendendo a diferença de um coração inquieto, que não quer esperar, quer resolver com as próprias forças, do seu jeito, no seu ímpeto, e de quem espera? Quem espera sempre recebe a visitação do Senhor. Esqueça disso. Quem espera sempre receberá a visitação do Senhor. E vem assim, muitas vezes quando você não espera. E Marta chega e diz assim: ó, tenho uma novidade para tu. E ela sentadinha lá, né, triste, perdeu o irmão, cheio de crises, como nós ficamos, mas estava na posição de sentada. Posição de sentar na Bíblia tem a ver com descanso. Ó, o mestre chegou, ele está te chamando. Eita, é muito bom esperar no Senhor, irmãos. Como é bom esperar no Senhor. Nós somos surpreendidos. Nós temos, vai lá. Aí o texto diz assim, ó, verso 29. Ela, Maria, ouvindo isto, levantou-se depressa, foi ter com ele, pois Jesus não tinha ainda entrado na aldeia, mas permanecia onde Maria se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria, vê que coisa interessante, ó. Os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Ela fez: não, meu, eu vou em busca daquele de quem eu tenho esperado esperança. Eu não vou para o lugar de morte, não. Eu esperei, sabe aquele texto? Espere com paciência no Senhor. Não parece muito aqui, né? E ele ouviu a minha voz, viu o meu encontro. Que coisa maravilhosa esperar no Senhor. É incrível, irmãos. Nós precisamos esperar, aprender a esperar no Senhor. Não é na força nem pela violência. Não é, nunca vai ser. É esperar no Senhor, porque no final a glória é dele, não é sua.
Não é na sua força, na sua capacidade, inteligência, não é sua, é na força do Senhor. E os judeus pensaram que ela ia chorar no lugar de morte. Ele disse: não, eu vou chorar no lugar de vida, aos pés de Jesus. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, a atitude de Maria, meu irmão, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ela falou a mesma coisa da sua irmã, mas ela se prostra, ela chora, e aí Jesus é comovido pela atitude daquela que esperou. Jesus é comovido, e Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. E ali Jesus chorou. Sabe, gente, aqui está a diferença de alguém que esperou e de alguém que se precipitou, de alguém que aprendeu a esperar o Salvador, e de alguém que, e é natural, não estou condenando Marta não, porque nós fazemos mais isso, gente. Nós agitamos mais o nosso espírito e vamos em busca com as nossas forças. Nós perdemos muitas bênçãos porque nós não aprendemos a esperar no Senhor. Uma agitada, inquieta, outra sentada e quieta. O descanso é o resultado, irmãos, de uma espera no Senhor. Vida de descanso não é, sabe, a vida de braços cruzados, não. É uma vida onde você faz a sua parte, mas acima de tudo você espera pelo Senhor. Vida de descanso é quando eu me esforço para fazer tudo que está ao meu alcance, exerço minha fé, minha confiança, mas acima de tudo eu espero pela intervenção do Senhor. Lembra de Jó? Quando no momento difícil ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Jó estava esperando no Senhor. Eu sei que meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra, sabe? Jó está dizendo: eu sei que ele virá ao meu encontro, como ele foi ao encontro de Maria, como ele vai ao encontro do seu coração, quando assim eu e você aprendemos a esperar nele, a esperar no Senhor. A posição de sentado na Bíblia é bem interessante. Efésios 1, versículo 20. Depois que Jesus ele morre, né, e ressuscita e volta ao Pai, ele sempre está na posição de sentado. Você encontrar, ele sempre está na posição de sentado ao lado do Pai. Aí eu quero mostrar que nós estamos sentados em Cristo, ao lado do Pai também, descansando, sabe? Ou deveríamos estar, irmãos, se a gente se apropriar dessa verdade, é guerreando aqui, mas sabendo que nós estamos assentados em Cristo, à direita do Pai, numa posição de sentado, como Maria permaneceu quando soube da morte do seu irmão. Efésios 1, 20. Efésios 1, versículo 20. E ele falando sobre Jesus Cristo, ele diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-os assentar à direita do Pai nos lugares celestiais, acima de todo principado. Ó, Pai, libertação aqui, ó. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir-se, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Diga assim: ele deu para mim. Ele deu para mim. E sobre todas as coisas o deu a posição de estar sentado ao lado do Pai, acima de principados e potestades. Ele deu a mim e a você. Aleluia. Sabe, não tem, gente. Não tem como você ficar atormentado com tempestades, sabe, com aflições. Nós nos entristecemos, mas nunca seremos destruídos, porque maior aquele que está em nós do que está no mundo, sabe? Sabe, até hoje é difícil de você encontrar alguém que diz assim: eu peguei Covid na igreja. Faz uma pesquisa aí, eu tenho feito alguns pastores. Pegou Covid na igreja, procura saber, é interessante. Não estou dizendo que agora tira máscara, né? Não, tem que fazer a nossa parte. Mas nós somos uma comunidade que sempre, como igreja, esperaremos no Senhor pela ação, pela proteção, pela guarda dEle, pela sustentação do Senhor. Mas eu volto e eu repito: não tem como descansar o coração em tempos de aceleração, de turbulência, se a gente não confiar em Deus e se a gente não esperar pela ação dEle. E aqui eu vou encerrando, mostrando somente 3 vantagens. Salmo 33, 18. 3 vantagens
de esperar no Senhor. Aquele que espera no Senhor é cuidado por Ele. Salmo 33, 18. Aquele que espera no Senhor não fica frustrado. Salmo 25, versículo 3. Aquele que espera no Senhor não fica frustrado, não se frustra. Você se frustra quando espera pelo homem, é ou não é? Porque nós somos falhos. Mas esperar no Senhor, jamais você será frustrado. E o por último, e talvez o que talvez impacte mais nessa mensagem de esperar: aquele que espera no Senhor é renovado em suas forças. Abra sua Bíblia em Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, versículo 31. Aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Você deseja voar nas asas do Espírito? Acima das tempestades? Eu desejo. Voar acima das tempestades é voar com o coração descansado, gente. Um coração totalmente confiante. Salmo 40, versículo 31. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqueles que desejam voar como águias jamais se cansam. Sabe, a águia, ela não é um pássaro que voa batendo as asas como um pássaro pequeno. Ela tem uma grande envergadura. A águia, na verdade, ela pega a velocidade na força do vento. Ela praticamente paira. Mas sabe o que acontece quando uma tempestade, ela entra numa tempestade? Ela usa a força do vento contrário da tempestade para voar mais alto. E ela voa acima das tempestades. Quando o Espírito Santo inspira aqui Isaías a usar a figura de águia, não é por acaso não, é porque a águia é um animal, é um pássaro que voa acima das tempestades. Ela usa a força do vento contrário para pegar altitude e não para descer. Se no Espírito do Senhor, se esperando no Senhor, você conseguir colocar e firmar o seu coração, você vai usar as tribulações da vida, os ventos contrários, a pandemia, para voar cada mais alto, para voar cada vez mais alto acima das tempestades, voos altíssimos. Deus aguarda e espera para mim, para você, se assim você crê. Mas o texto é muito claro: somente aqueles que esperam no Senhor. Voe nas asas do Espírito Santo. O Senhor quer levar você para voos cada vez mais altos, acima das tempestades, tudo sendo ali, e você está voando, porque você está voando na força do Espírito de Deus, porque você aprendeu a esperar naquele que pode todas as coisas, querido. Eu concluo essa mensagem, essa reflexão dizendo: descansa no Senhor e espera nele, porque Ele tem algo extraordinário para fazer na sua vida, para fazer em nossas vidas. Vale a pena confiar no Senhor, mesmo que você não entenda o que está acontecendo, mesmo sem ter sentido, mesmo que aquilo que Ele esteja pedindo seja difícil, sacrificial, e você discorde, continue confiando e obedecendo, e esperando, que eu tenho certeza que a sua alma estará voando acima das tempestades. Eu creio nisso. Vamos orar? A equipe de louvor, se quiser já tomar a sua posição, não é? Fique à vontade, mas nós queremos agradecer ao Senhor. Vamos ficar de pé, sabe? Não sei como é que está o seu coração essa noite, não sei como é que está a sua alma, mas você tem a oportunidade de nesse culto sair daqui livre de todo peso, de toda preocupação, livre de toda ansiedade, sabe? De todo peso que está atrapalhando a sua corrida, sabe? Você tem uma corrida aqui na terra, e essa corrida é uma corrida de vitória, de vida abundante, não é uma corrida de prisão, sabe? O peso da preocupação tem que ser jogado do lado, o peso do medo tem que ser jogado, tem que ser abandonado. Livre-se do peso e corra a corrida que está proposta para você, estabelecida por Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos. Agradecemos pela tua palavra, agradecemos pela tua presença, Senhor, pelo teu Espírito Santo que conduz essa palavra. E eu tenho certeza que assim como ela alcançou o meu coração, ó Deus, e tem dado frutos, Senhor, ela dará também frutos, dará frutos em corações nesse lugar. Ó Deus, nos liberta do medo, nos liberta das ansiedades, das preocupações, Senhor.
Tira, Senhor, tudo aquilo que está nos tirando do foco, e o nosso foco é Tu, Jesus, nas nossas vidas. Ó Deus, nós queremos voar alto, nós queremos voar com as asas da águia, Senhor. Nós queremos voar nas asas do Teu Espírito Santo, Senhor. Mas nos ensina cada dia a descansar, a esperar, confiando no Deus que tudo pode. Nós abençoamos cada pessoa nesse lugar. Nós repreendemos espírito de medo nesse lugar. Nós repreendemos, ó Deus, a preocupação, a ansiedade, que é falta de fé em cada mente, em cada coração. E que todo pensamento contrário seja levado em obediência diante da Tua cruz. Obrigado pela Tua palavra que se renova sempre, e pela Tua presença nesse lugar, no nome de Jesus.